Beleza? Vamos fazer a questão 3 da prova da Escola Naval de 2019 para 2020, prova amarela. Ela fala o seguinte, ó, analisa as figuras abaixo, né? As figuras estão aí desenhadas. Cada uma das figuras acima mostra uma bobina de 200 espiras e um ímã cujos polos estão alinhados com o eixo central da bobina. Sendo assim, assinale a opção correta. Então a gente tem que analisar aqui o que está acontecendo. É uma questão que fala sobre corrente induzida. Tudo bem? Vamos lembrar, né, inicialmente, que a relação que você tem da corrente induzida, né, ela é mais fácil obter pensando na ideia da força eletromotriz induzida média, que é dada pela lei, né, de Faraday-Newman, né, que é assim, ó, menos variação do fluxo indutor dividido pela variação do tempo vai me dar a força eletromotriz induzida. Sendo que esse menos aqui é por causa da lei de Lenz, né, que é o que a gente vai usar nessa questão. A lei de Lenz, ela fala, né, que se um movimento relativo, né, entre um condutor e um ímã, né, um gerador de um campo magnético aí, né, ocorrer fazendo ter, né, uma variação no fluxo indutor, né, nesse condutor, nessa espira, nesse condutor que tem que ter um determinado formato, né, por exemplo, um solenoide, uma espira, enfim, uma bobina, vai gerar nele um fluxo induzido contrário à variação do fluxo indutor, né? Tem algumas regras práticas, né? Mas primeiro vamos entender essa ideia, né? Então, olha só, vou botar aqui primeiro aproximação e depois afastamento de todas as possibilidades, tudo bem? Então aqui em cima, ó, aproximação, aqui embaixo vai ser afastamento, né? Então, ó, em cima é a aproximação do polo norte à esquerda, à direita é a aproximação do polo sul. Embaixo vai ser o afastamento, tudo bem? Então, ó, figura 1, figura 1, figura 2, figura 2, ok? Então, galera, olha só, a primeira parte. Vamos tentar, para facilitar a nossa vida, desenhar aqui o plano que está a espira, para a gente entender, né? Ó. Esse aqui é o plano da espira, né? E aí, né, o que, que você tem? Você vai ter aí, ó, vamos botar aqui, ó, uma seção, outra seção aqui, né? Esse ponto aqui, ele está mais para fora do papel. Esse ponto aqui está mais para dentro do papel, tudo bem? E aí, esse ponto central, ele está alinhado, né, com o eixo aqui do ímã, beleza? Então, ó, se você aproximasse, né, esse ímã assim, né, ele ia entrar entre esse ponto aqui e aquele, ok? Bom, então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vamos desenhar o campo, né, magnético desse ímã aqui, ó. Ele tem um campo saindo, né, do polo norte, e aí ele vai dar umas voltinhas assim, né, para tentar entrar lá no polo sul. Eu não vou desenhar isso porque a gente não precisa, né, para fazer essa questão. Bom, quando você aproxima esse ímã para a esquerda, né, o que, que vai acontecer? Você vai ter um aumento do fluxo indutor para a esquerda. Então, o que, que essa espira está sentindo? Um aumento do fluxo indutor para a esquerda, ok? Para ela fortalecer esse fluxo indutor, ela deveria ter uma corrente no sentido B, tá? O sentido B é assim, ó, esse daqui. Esse aqui é o sentido B, tá? Que faria, pela visualização, né, da lei de Biot-Savart-Laplace, você faria assim, ó, dedão, colocaria o sentido da corrente na espira. Para onde você segura a espira, os dedos vão indicar para onde ficaria o campo magnético, né? Ou seja, para onde teria o fluxo saindo aí como se fosse o polo norte. Então, no sentido de B, você geraria um fluxo para a esquerda aumentando, que é exatamente o fluxo que esse ímã está fazendo aqui se aproximando para a esquerda. Só que o que a lei de Lenz fala? Ela fala que o fluxo, na verdade, é contrário, né? Então, o sentido de B é errado, né? Porque o sentido da corrente B, ela vai gerar um fluxo induzido a favor da variação do fluxo indutor. Está errado. Tem que ser o contrário, né? Pela lei de Lenz tem que ser o contrário. Então, na realidade, o que vai acontecer? Você vai ter uma corrente, ó, seguindo esse sentido aqui, ó. Tudo bem? Que é o sentido A.
Esse é o sentido correto, né? Porque aí, ó, se você botar o dedo, né, seguindo esse sentido, o resto da mão vai para onde? Ó, apontar para a direita desse desenho. Apontando para a direita, né, o fluxo induzido vai ser contrário à variação do fluxo indutor. Tudo bem? E isso a gente consegue eliminar a letra A. A letra A fala justamente que vai ser o sentido B, mas ao contrário, tem que ser o sentido A. Então, na aproximação do polo norte com esse ímã, vai ter uma corrente de sentido A. Tudo bem? Bom, e aí, uma outra forma que você pode decorar é o seguinte, olha só. Imagina que você está visualizando de frente essa espira, tudo bem? E aí você vai aproximar com o polo norte, ele está vindo de fora do papel entrando aqui. O polo norte está apontado para lá, o polo sul para frente. Quando isso acontece, né, o que vai acontecer na espira? Uma corrente no sentido anti-horário. Tudo bem? Então, se você aproxima de uma espira um polo norte, um ímã com um polo norte, vai gerar uma corrente no sentido anti-horário. Tudo bem? Agora vamos pensar aqui na figura 2, também aproximação. Então você vai ter aí uma aproximação da direita para a esquerda, né? Vamos desenhar aqui para facilitar a nossa vida o plano da espira. Aqui, ó. O plano que contém a espira, né? Vamos desenhar aí 2 eixos. Esse eixo aqui é o eixo que está para fora do papel. Esse daqui é o que está para dentro do papel, né? E aí, vamos desenhar agora o campo, né? O campo magnético que você vai ter aqui, ó. Esse aqui é o eixo, está ligando eles, né? Você sabe que o eixo, você sabe, né, que o campo magnético ele vai ter as linhas de força assim, ó, entrando para cá. Beleza? Então, olha só, o desenho ficou feio, né? A gente sabe que linha de força não pode cruzar uma na outra, né? Mas enfim, é só para visualizar o que está acontecendo aqui. Bom, se se aproximar, você vai ter, ó, um fluxo para a esquerda, né, das linhas de força entrando no sul, se afastando. Então você tem que ter o que aqui? A corrente induzida tem que gerar um fluxo induzido contrário a essa tendência, né, que você vai ter das linhas de força entrando, indo para a esquerda. Como assim? Vamos pensar aqui, ó. Se a gente colocasse uma corrente, né, no sentido B, né, o que aconteceria? Ó, o sentido B é esse daqui, ó. Esse é o sentido B, né? Então, ó, teria um campo para onde? Para a esquerda, né? Ó, corrente vindo assim, teria um campo para a esquerda. Esse campo para a esquerda faria um fluxo induzido para onde? Para a esquerda, né? Ou seja, preste atenção, se tivesse uma corrente no sentido de B, você teria, né, exatamente um fluxo induzido que estaria contrariando a tendência, né, do afastamento dessas linhas de força entrando pelo sul, né? Porque olha só, se ela estaria afastando o sul para a esquerda, né, esse fluxo, né, ele estaria o quê? Ele estaria fazendo, ó, aumentar a concentração de linhas, né, chegando no sul, né? Porque, ó, se eu aproximar esse polo sul para cá, você vai ter cada vez mais linhas conseguindo entrar aqui. Beleza? Então eu tenho que tentar fazer o quê? Diminuir, né, a quantidade dessas linhas entrando. Então eu tenho que fazer o quê? Empurrar um campo para o lado esquerdo, né? Então olha só, se de fato você tiver uma corrente empurrando no sentido B, né, você vai ter um fluxo induzido para a esquerda, que é contrário a essas linhas que estão aumentando para a direita aqui. Entende? Então o que vai acontecer aqui? De fato, a corrente induzida vai ter o sentido de B. Então aqui, ó, o sentido correto é o sentido de B. Regra prática. Aqui, ó. Vamos olhar a espira de cima, né? Então aqui vai estar a espira. A gente vai aproximar de fora do papel para dentro, com o polo sul apontado para a espira e o polo norte apontado para fora, e vamos aproximar. Quando você aproxima dessa forma, o sentido da corrente, ele vai ser o contrário, tá? Ele vai ser para cá assim, ó. Né? Esse vai ser o sentido da corrente. E aí você já pega essa relação aqui, ó. Aproximou com o polo norte apontado, gera uma corrente na espira no sentido anti-horário. Aproximou com o polo sul, gera o contrário, sentido horário. Tudo bem? E aí,
né? Vamos ver agora o afastamento, né? O afastamento, você pode pensar pelo seguinte, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Vamos desenhar o plano que a gente tem dessa espira, né? Vamos botar aqui os eixos, ó. Esse ponto aqui para fora do papel, esse ponto para dentro do papel. Vamos desenhar as linhas de força que você tem aqui desse campo, né? Eles saem pelo norte, né? E vão dar uma volta, tentando entrar no polo sul, né? Vão dar a volta aqui tentando entrar no polo sul, né? Pô, legal. Se eu tô afastando, né? Ó, eu pego esse polo norte, começo a afastar, o que acontece? Cada vez menos linhas de força vão passar para cá, né? Então você está tendo o quê? Uma diminuição, né, no fluxo para a esquerda. A corrente induzida vai querer fazer o quê? Um aumento, é o contrário. Se a variação faz diminuir, ela vai querer fazer um fluxo aumentando, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho que botar uma corrente induzida de forma que aumente o fluxo induzido para onde? Para, né, ó, a gente fosse que aumentar indo para a esquerda, né? Então, ó, quando eu afasto esse ímã para cá, né, você tem um fluxo de linhas para a direita, um fluxo de linhas para a esquerda diminuindo. Então, tem que aumentar o fluxo para a esquerda das linhas de força saindo, né? Então, vamos lá. Se eu botar uma corrente no sentido aqui, ó, de B, o que vai acontecer? Ó, dedão na corrente, linha de força vai para lá, para a esquerda, então vai estar aumentando para a esquerda, né? Então, o sentido que a gente vai ter, de fato aqui, ó, é o sentido B, né? Porque o fluxo induzido realmente vai contrariar a variação do fluxo indutor, né? Regra prática. Se a gente olhar de frente aqui, a espira, botar um ímã com polo norte apontando para a espira, polo sul para fora do papel, né? E afastar, puxar ele para fora, o que vai acontecer? Vai surgir uma corrente, né, no sentido horário. Ok? Ou seja, na aproximação com polo norte, anti-horário. No afastamento com polo norte, horário. Você inverte. Se eu fizer a mesma coisa aqui, vai ser o contrário. Você repara que tem um padrão aqui de simetria, né? Então, aqui, qual vai ser o sentido que a gente vai ter? Ó? Aqui foi o sentido B, aqui foi o sentido A, aqui é o sentido B, aqui é o sentido A. Beleza? Fica a trabalho de casa vocês verem, senão o vídeo vai ficar muito grande aqui. Tá? Bom, e aí, regra prática, né? Olhando de frente à espira, você já sabe que vai ter, ó, o sentido contrário. Então, aqui vai ser o quê? Ó? Sentido da corrente vai ser anti-horário. Beleza? Agora a gente tem que analisar qual das alternativas está correta. A letra A a gente já tinha descartado aqui. Letra B. Se na figura 2 o ímã se afastar da bobina, surgirá uma corrente elétrica induzida na bobina e terá sentido B. Então vamos lá. Ó. Ele está falando figura 2. A figura 2 é o lado direito aqui no desenho. Ele está falando de afastamento. Então é aqui embaixo. Ó. Afastou, né? O ímã aqui afastou da espira, surgiu uma corrente no sentido A. A letra B está falando que é sentido B, então está errado. Letra C. Se na figura 1 o ímã se aproximar ou se afastar da bobina, surgirá uma corrente elétrica da bobina e terá sentido B. Está errado porque na aproximação tem um sentido, no afastamento tem outro sentido. Letra D. Se na figura 2 a bobina se aproximar do ímã, surgirá uma corrente elétrica induzida na bobina e terá sentido de B. Então, olha só, figura 2, lado direito. A aproximação é em cima, né? Então, se na figura 2 a bobina se aproximar, surgirá uma corrente e terá sentido de B, correto, tá certo? Então, resposta certa, letra B. Vamos só matar aqui a letra E. Ó. Letra E, o movimento do ímã não pode induzir corrente elétrica na bobina. Está errado, pode induzir, né? Quais são os critérios? Apenas variar o fluxo indutor. Variou o fluxo indutor, surgiu corrente elétrica. Beleza? Então é isso aí, galera. Resposta, letra B. B não, desculpa. Resposta, letra D. Caramba.